A tireoide ela é uma glândula, né, que regula o organismo, regula o metabolismo, né? Então ela produz hormônios que ajudam os outros órgãos do corpo a funcionar de maneira adequada. Então basicamente é esse o papel dela. Ela está numa região que é próxima aqui do pescoço, né, do local onde nós respiramos, também a traqueia, e geralmente daqui, com base em ordens que o cérebro manda, ela também produz hormônios que ajudam, por exemplo, o coração a funcionar melhor, os rins, o fígado também a funcionar melhor. Sim, é importante saber. Geralmente as doenças relacionadas à tireoide, elas estão relacionadas ao hormônio da tireoide. Então, quando esse hormônio está sendo produzido em excesso ou quando esse hormônio está sendo produzido também de uma maneira abaixo da normal, né? Que é o que chamam na linguagem médica, né, técnica, o hipertireoidismo, que é quando tem uma produção maior do hormônio, e o hipotireoidismo, quando tem uma produção do hormônio abaixo do normal. E geralmente esses sinais não são tão específicos, são difíceis de ligar diretamente com uma alteração da tireoide, mas sinais que podem, e sintomas que podem demonstrar alguma alteração desses hormônios dificuldade de acordar, sonolência durante o dia, aumento de peso não planejado, né? E também palpitações. Então são sintomas bastante inespecíficos, mas que procurando a atenção médica e fazendo exames, a pessoa tem condições de receber o diagnóstico. Além disso, outras alterações que podem acontecer na tireoide, que são muito comuns, são os nódulos da tireoide. Esses se mostram de uma maneira um pouco mais evidente, por exemplo, um aumento na região do pescoço onde fica a tireoide. Então, os nódulos da tireoide, especificamente, eles podem se manifestar com nódulos endurecidos que não causam dor na região do pescoço. Sim, geralmente a causa das alterações hormonais, elas podem ser especificamente, por exemplo, com relação ao hipertireoidismo, eles podem ser causados por uma doença autoimune, ou seja, uma doença que é causada pelo próprio sistema de defesa do corpo, que estimula a tireoide a produzir mais hormônios. Da mesma forma que ele estimula, ele pode também desestimular a tireoide a produzir hormônios, causando o contrário, que é o hipotireoidismo. Então, a produção do hormônio abaixo do normal, né? Já os nódulos da tireoide, em geral, eles são causados por alterações genéticas nas células dessa glândula e que vão causar uma multiplicação de células descontroladamente e que acabam formando tecidos mais endurecidos, que são os nódulos de tireoide. E o que pode acontecer com esses nódulos? Eles podem, ao longo dessa transformação, se transformar num câncer e ter, é o caso mais avançado, como você falou, né? Apesar de ele ter esse nome, ele está englobado dentro do grupo de doenças que a gente chama de câncer. É importante, quando a gente fala de câncer de tireoide, saber que ele é um tipo de câncer muito pouco agressivo. Então, a maioria das pessoas que é diagnosticada com câncer de tireoide, ela vai ter o que a gente chama de bom prognóstico, ou seja, a pessoa vai conseguir fazer o tratamento, seja ele de cirurgia, seja ele outro tratamento, e vai conseguir ficar bem, na maioria das vezes. Então, o câncer de tireoide, ele não é aquele câncer que nós imaginamos, que a pessoa vai ficar bastante debilitada, e vai ficar pálida, e vai fazer quimioterapia, e chegar bem próximo da morte. Não necessariamente isso acontece na grande maioria dos casos de câncer de tireoide. Sim, o fator de risco principal do câncer de tireoide é a história na família, né? Visto que ele tem uma alteração, ele é decorrente de uma alteração genética, a maioria das vezes que uma pessoa da família, um parente de primeiro grau, mãe, pai, irmãos ou filhos da pessoa desenvolvem um câncer de tireoide, a pessoa tem um risco aumentado de ter também, né? A maioria das vezes essa prevenção do câncer de tireoide ela não é muito clara, porque a maioria dos nódulos eles são assintomáticos, então a pessoa não vai ter um sintoma em que ela vai demonstrar o surgimento de câncer precocemente, mas uma forma de prevenir é realmente tendo um estilo de vida saudável, controlando a alimentação, comendo bastante verduras, frutas, legumes. Isso evita não só o câncer de tireoide, mas diversos outros tipos de doenças também, inclusive outros tipos de cânceres também. O tratamento do câncer de tireoide ele é eminentemente a cirurgia. Então,
a maioria dos casos de pacientes que vão ser diagnosticados com um nódulo e vão receber o diagnóstico de câncer de tireoide, eles vão precisar fazer cirurgia. Alguns outros pacientes, além da cirurgia, precisam fazer um tratamento complementar que é chamado radioiodoterapia, que é um tipo de tratamento específico com um iodo especial, uma medicação à base de iodo. Então, alguns pacientes precisam desse tratamento complementar também. Então, basicamente, o tratamento do câncer de tireoide é a cirurgia e, em alguns poucos casos, a iodoterapia para complementar também. Sim, é importante essa data para que esse assunto venha à tona e as pessoas possam conhecer, como você falou, né? É importante que isso possa ser mostrado para a população geral, divulgado, informações de qualidade, né? Principalmente a respeito dessa informação com relação ao surgimento de nódulos, o fato de que um nódulo cancerígeno, ele mesmo sendo um pouco assustando mais, a notícia de câncer assustar muito mais, né, com razão, mas ela não é uma situação extremamente grave, não é uma situação também que a pessoa vai mudar muito a qualidade de vida e afetar muito a qualidade de vida da pessoa. Eu acho que a importância dessa data é justamente trazer esse tipo de informação, porque não é uma coisa realmente tão lógica e tão intuitiva, né? É preciso ser divulgada essa informação também, né? Então é isso.